para nossa última aula, né, de farmácia, de biossegurança. Peço desculpas que da aula passada eu não pude comparecer porque eu estava viajando, mas vocês não vão perder, né? Hoje eu estou aqui para a gente concluir a nossa disciplina, tá bom? Para quem já me enviou todas as atividades propostas, eu quero agradecer, né? Já enviei algumas notas, estão faltando outras que eu vou estar enviando hoje, tá bom? Eu quero dizer para vocês que é muito gratificante ver o empenho de cada um quando faz as suas atividades, tá bom? E eu quero dizer para vocês que o bom profissional é aquele que se dedica, né, no seu trabalho, no seu serviço, seja na sua empresa, seja um serviço terceirizado ou seja no seu próprio serviço. O importante é que cada um de nós façamos o melhor, tá bom? Então, a gente precisa concluir a nossa aula. Como vocês sabem, nós já vimos bastante coisa das nossas aulas, né? Como foi proposto no começo da nossa disciplina, que a gente ia ver conceitos de biossegurança, biossegurança legal praticada e não praticada. Então, aqueles profissionais que trabalham direitinho, os profissionais que não trabalham, o uso dos EPIs, as legislações de biossegurança, como que funciona, né, em cada setor. Igual a gente viu, questão quando você se contamina, quais são os procedimentos, as informações em biossegurança, qual é a importância, como que o profissional ele pode se portar, né, diante de uma situação de contaminação, quais são os EPIs adequados que você precisa utilizar, né, e ética e bioética na biossegurança. Então é importante que vocês tenham isso em mente. A gente viu todo o conceito de biossegurança, a gente viu quais são as medidas de precaução padrão. Quem não viu essas aulas, tá tudo no portal, no grupo de vocês, tá bom? As condutas que a gente precisa adotar diante de um acidente, né, com material perfuro-cortante. A gente viu sobre a higienização das mãos, qual é a importância, né, dessa higienização. A gente viu a técnica, vocês fizeram um vídeo. Algumas pessoas esqueceram de estar enxugando as mãos, esqueceram de como manusear a torneira. É importante que vocês assistam a aula novamente, tá bom? A gente falou sobre os EPI, os EPCs, né, que são os EPIs que a gente utiliza durante o nosso trabalho, qual é a importância de cada um, como que a gente faz para poder estar utilizando. A gente falou de luvas, quais os tipos de luvas que existem, como que a gente pode estar calçando a luva, estar retirando essa luva. A gente viu sobre o uso da máscara, que hoje em relação ao coronavírus está em alta, a importância de não estar tocando na máscara, a necessidade de estar trocando ela a cada 3 horas, a importância de estar lavando ela, não colocando diretamente dentro da bolsa, e sim dentro de um saco plástico, né? Nós vimos sobre os tipos de máscara que tem, a gente viu sobre o óculos de segurança e a viseira, qual é a importância desse óculos, como que é utilizada a higienização desse óculos após o uso. A gente viu sobre o uso do nosso jaleco, a importância do avental, né? A gente está utilizando, seja ele descartável ou reutilizável, lavado. A gente viu as técnicas, né, de paramentação, a gente viu sobre o gorro, qual é a importância dele, dos sapatos. Então, é uma situação, a gente viu sobre a vacinação. Então, a gente viu sobre um ramo de coisas de fundamental importância para nosso trabalho ser desenvolvido com qualidade. A gente viu sobre os acidentes que acontecem, como se proceder diante desses acidentes, né? A avaliação do acidente, situação sorológica, como que eu faço? Vocês procuraram a sala de vacina,
viram se vocês precisam tomar vacina ou não. A questão da imunização do profissional é muito importante, né? A gente viu qual a diferença da doença ocupacional e da doença no trabalho. A gente viu como que a gente faz para se proteger em relação ao conceito de limpeza, desinfecção e descontaminação antisséptica. E eu passei para vocês um exercício, gente. Teve muita gente que teve dúvida, né, sobre o exercício que era para a gente trabalhar. Olha só, é importante que vocês entendam, quando vocês leem um assunto, vocês entendam o seu conceito. Isso é a interpretação de texto. Eu pedi 2 exemplos quando utilizamos a técnica de limpeza. O que é a limpeza, gente? É você ou lavar com água e sabão, né? Ou você tá utilizando álcool para fazer a limpeza, seja da bancada de trabalho de vocês, é um exemplo. Seja a lavagem dos materiais que você utiliza, como exemplo para fazer uma manipulação de uma medicação, a lavagem com água e sabão, né? Então esse seria um exemplo. E a esterilização, o que é esterilização? A esterilização, ela precisa ser feita que é para eliminar, matar, né, os micro-organismos ali existentes. Então eu tenho a esterilização em estufa, a esterilização em autoclave, né, que seja ela que você faça seja do material que você utiliza, né? Você lavou e você tem que esterilizar esses materiais, tá bom? E da descontaminação, você vai descontaminar o ambiente. Então, se você pensar na descontaminação, é o que a gente faz quando você utiliza, né? Vamos supor, você vai fazer um curativo e aí você utiliza o hipovidine, você retira, né, todos os micro-organismos ali existentes. Então você fez uma descontaminação, você vai fazer um acesso, você faz uma descontaminação com o álcool, né, para poder, e o algodão, para poder ter o acesso e não infiltrar bactérias para os pacientes, tá bom? Uma outra situação que eu pedi para vocês é para vocês explicar a seguinte frase: é possível limpar sem esterilizar. Então eu posso limpar uma bancada, por exemplo, eu tô aqui na minha bancada, eu posso limpar ela sem esterilizar, não posso? Mas não é possível garantir a esterilização sem limpar. Então você utilizou ali, vamos supor, um material para fazer uma medicação. E aí você terminou de fazer manipular aquela medicação, e aí você pega aquele material e coloca diretamente na autoclave? Não, porque você não vai estar fazendo a esterilização adequada. A sujidade que está ali precisa ser retirada para que os micro-organismos morram. Se você deixa a sujidade, o micro-organismo se esconde, é como se fosse uma capinha para eles, eles se escondem ali dentro. E aí você esteriliza o material, mas ele continua contaminado. Então, essa é a importância de você limpar primeiro para poder esterilizar. Quando você estiver aí na área de trabalho de vocês, vocês vão ver que primeiro a gente lava, limpa o nosso material, seca, para depois a gente empacotar ele e esterilizar, tá bom? Então, foi essas 2 perguntinhas que a gente fez para vocês, que alguns erraram, tá bom? Então eu peço que vocês tomem muito cuidado quando vocês forem ler um comando de uma atividade, tá bom? É só interpretação mesmo de texto. E logo aqui atrás do slide que eu passei para vocês tem todas essas respostas. A gente tem as normas básicas de prevenção da infecção do ambiente de trabalho. Antisepsia das mãos, sempre que houver contato da pele com sangue e secreções de qualquer paciente. Então, eu tenho ali 2 pacientes. Eu vou fazer a medicação nesses 2 pacientes. O que é que eu vou fazer? Eu faço em um paciente, lavo as minhas mãos, calço a minha luva para eu atender o meu segundo paciente, tá bom? Então, eu não posso utilizar
tipo, transferir bactérias, vírus, micro-organismos de um paciente para o outro. Eu tenho que fazer essa antisepsia das mãos. Eu preciso usar luva ao manipular sangue ou secreções e sempre que houver possibilidade de contato com matéria orgânica, após retirar as luvas, fazer a antisepsia das mãos. Então, o uso das luvas que a gente viu não elimina a lavagem das mãos. Então, toda vez que eu for calçar uma luva, eu preciso lavar as minhas mãos. Usar avental ou uniforme fechado de manga longa no ambiente de trabalho. O que a gente vê? A gente vê muitos profissionais da área da saúde que vão de bermuda trabalhar, vão de chinelinha havaiana, vão de blusinha de alça, né? Esse profissional, ele tá exposto. Então, você tem que ter toda uma paramentação para que você se previna de se contaminar e evite a contaminação, né, das pessoas ou do ambiente de trabalho, dos materiais que você utiliza, tá? Nós não podemos se alimentar e nem fumar no local de trabalho. Então, aonde eu estiver trabalhando, ali tem que ter uma cantina. Eu preciso retirar toda a minha paramentação, então precisa ter uma salinha de desparamentação. Eu vou lá, retiro toda a minha paramentação. O que é a paramentação? É a luva, é o capote, é a máscara, é o meu jaleco, é o meu avental, é o meu propé, a minha viseira. Então, eu retiro, né? Eu me desparamento e aí eu pego e vou fazer as minhas refeições. Depois que eu fizer as minhas refeições ou o meu descanso, eu vou voltar para a minha rotina de trabalho. Eu volto na salinha de paramentação. Então, você precisa de uma sala de desparamentação, que é onde você retira toda a roupa, todos os EPIs, e uma sala de paramentação, que é onde você se paramenta novamente para você ir para o seu ambiente de trabalho. Então, aonde vocês forem trabalhar, vocês têm que ter banheiro, você tem que ter uma sala de paramentação, uma sala de desparamentação, um descanso, né? Que se você ficar ali mais de 12 horas, você precisa de um descanso. O teu patrão, ele precisa fornecer a tua empresa para você essa situação, né? E você se paramenta e volta para o seu trabalho, né? Numa cidade pequena como essa nossa, aqui nas farmácias, eles liberam para ir para casa, né? Então, você vai para casa. Então, lá na sua casa, você tem que ter um local, né? De você tá retirando a roupa que você estava usando, para você colocar no cesto, dentro de um saco plástico, direto na máquina para lavar. Então, tem que ter todo esse cuidado para que essas bactérias, esses micro-organismos que foi junto com você, não contamine você e sua família, tá bom? Quando for dosar a glicose no aparelho portátil, não utilizar a caneta, que não possui mecanismo de descarte automático de agulha. Utilizar a lanceta ou agulhas imediatamente descartar em recipiente rígido. Então, quando eu vou fazer a dosagem da minha glicemia, eu preciso furar o dedo do paciente. Então, aí eu vou utilizar uma agulha, eu vou utilizar uma lanceta para eu poder ter acesso a esse sangue. E eu preciso estar de luva, eu preciso estar de máscara, né? Para eu poder estar puncionando esse paciente, tá bom? Não reencapar, dobrar ou quebrar agulhas. Então, eu não vou fazer isso. Tem o Descarpax, vocês vão ver mais à frente, nas práticas de vocês, todo esse material. Desprezar agulhas, lâminas e outros materiais perfurocortantes em recipiente de parede rígida, ou seja, o Descarpax, tá bom? Fechar até 2/4 de sua capacidade, ou seja, eu só vou encher, né, o meu Descarpax até 2/3 da capacidade dele. Então, tem ambiente de trabalho que a gente chega e o Descarpax está lotado, com seringas passando, né, da borda. Então, isso não pode acontecer, tá bom? Eu tenho que usar máscara, óculos ou visor quando houver risco de contaminação de mucosas, de face. No caso, eu tenho que proteger os meus olhos, a minha boca, né, o meu nariz, tá bom? Profissionais com lesões de pele, dermatite, devem evitar ter contato direto com pacientes, né? Se necessário, se for, né, importante, vocês precisam utilizar luvas, tá bom?
realizar a limpeza, desinfecção e esterilização de materiais em ambientes. Então, o meu ambiente de trabalho, desde a minha caneta, desde a minha bancada, todo o material que eu utilizo, eu tenho que fazer a limpeza, descontaminação e esterilização, tá bom? Isso é muito importante que fixe bem para vocês, tá? Como que é o gerenciamento dos resíduos sólidos? Os resíduos de serviço de saúde é um produto residual não utilizável. Ou seja, nós precisamos entender que o lixo hospitalar ou de farmácia eu não posso